Saudações, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, cultura, política e também sobre o futebol africano. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre uma nação de África. E nesse episódio vamos apresentar a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial significa Terra Equatorial dos Negros. É a Guiné mais próxima da linha do Equador, apesar de nenhuma parte do seu território ser tocada pela linha imaginária que divide o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul. É uma das Guinés existentes dentro do continente africano. A República de Guiné Equatorial é um país formado por um território dentro do continente e também por ilhas na costa oeste de África. O país é conhecido internacionalmente pelo autoritarismo que procedeu aos anos de colonialismo e imperialismo europeu em seu território. A nação também faz parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Especula-se que povos pigmeus viveram na região continental que hoje é a Guiné Equatorial. As migrações Banto começaram provavelmente por volta de 2000 a.C., entre o sudeste da Nigéria e o noroeste dos Camarões. Estima-se que os Bantus se estabeleceram na Guiné Equatorial continental por volta de 500 a.C. Os primeiros assentamentos na ilha de Bioko datam de 530 d.C. Os portugueses foram os primeiros povos a chegarem no Golfo da Guiné, por volta de 1471. Fernão do Pó situou a ilha de Bioko nos mapas europeus neste ano, ao procurar uma rota para as Índias. Ele batizou a ilha de Formosa, porém a localidade passou a ser conhecida em seu início pelo nome do próprio navegador. Em 1493, Dom João II de Portugal proclamou-se juntamente com o resto dos seus títulos reais como Senhor da Guiné e o primeiro Senhor de Corisco. Os portugueses colonizaram as ilhas de Fernão do Pó, Annobon e Corisco em 1494 e converteram a região em postos para o tráfico de escravos. Em 1641, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais estabeleceu-se sem o consentimento português na ilha de Fernão do Pó, centralizando ali temporariamente o comércio de escravos do Golfo de Guiné, até Portugal voltar a ter uma presença na ilha no ano de 1648, substituindo a Companhia Holandesa por uma própria Companhia de Corisco dedicada ao mesmo comércio, e construindo uma das primeiras edificações europeias na ilha, o Forte de Ponta Dioco. Portugal vendeu mão de obra escrava a partir de Corisco com contratos especiais, principalmente à França, a qual, estima-se, contratou até 49 mil guineenses escravizados, a Espanha e a Inglaterra em 1713 e 1753. As ilhas permaneceram em mãos portuguesas até março de 1778. Depois do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, e do Tratado de El Pardo, um ano depois, em 1778, as ilhas foram cedidas à Espanha, juntamente com os direitos de livre comércio num setor da costa do Golfo da Guiné, entre os rios Níger e Ogooué. Em troca, Portugal recebia garantias de paz em diversas zonas de influência da América do Sul, como a retirada espanhola da ilha de Santa Catarina e a demarcação de fronteiras no Brasil, mas renunciava à colônia de Sacramento e aos direitos sobre as Ilhas Marianas e Filipinas. Durante um período da primeira metade do século XIX, o território da Guiné Equatorial também foi controlado pelos britânicos, que buscavam suprimir o tráfico transatlântico de escravos.
uma posição que na época era contrária aos interesses dos espanhóis. Em 1909, as colônias espanholas de Elobey, Annobón, Corisco, Fernando Pó e Guiné Continental Espanhola foram unidas sob uma administração única, formando os territórios espanhóis del Golfo de Guinea, ou a Guiné Espanhola. Em 1935, a colônia foi subdividida em 2 distritos, Fernando Pó, com a ilha de Annobón, com capital em Santa Isabel, e a Guiné Continental, com a capital em Bata, e as pequenas ilhas de Corisco e Elobey. Em 1960, os 2 distritos tornaram-se províncias ultramarinas de Espanha, e designadas Fernando do Pó e Rio Muni. Em 1963, as províncias foram combinadas na região autônoma da Guiné Equatorial e, finalmente, em 12 de outubro de 1968, tornaram-se um país independente. Em 1963, as 2 províncias foram dotadas de autonomia sob o nome de Guiné Espanhola. Em 1964, um governo local que consistia de nacionalistas moderados passou a administrar o país, mas foi rapidamente dominado pelos movimentos mais radicais, como a Mona Lige, formada em 1962, destinada a manter a unidade do país, e se opôs às tentativas separatistas de proprietários de Fernando do Pó. Em 1968, a Espanha decidiu retirar-se completamente da região e, após negociações rápidas, uma constituição unitária foi aprovada, as eleições foram realizadas imediatamente e os nacionalistas moderados foram derrotados. A ex-colônia, porém, cometeu a infelicidade de eleger Francisco Macias Nguema, que se revelou um dos mais insanos ditadores do mundo, destruindo a economia nacional no período em que ficou no poder. Em 1970, ele estabeleceu um sistema de partido único e governou através do terror. Prisões e assassinatos foram multiplicados. Cerca de 1/3 da população fugiu do país. Em 1979, seu sobrinho Teodoro Obiang Nguema Mbasogo instalou um regime um pouco mais racional de governo, mas também com características corruptas e danosas, o que fez com que a Guiné Equatorial fosse isolada politicamente, com uma administração internacionalmente reconhecida pelos crimes. Em agosto de 1990, sob pressão da Igreja Católica, o PDGE, Partido Democrático da Guiné Equatorial, aceitou o princípio de um sistema multipartidário. Uma nova Constituição foi aprovada por um referendo em 1991 que legalizou o multipartidarismo a partir de 1992. A anistia política permitiu o retorno de muitos opositores e adversários políticos do governo de Obiang Nguema. Até hoje, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo é o presidente da Guiné Equatorial. Ele é o mais antigo ditador da África e do mundo, com mais de 40 anos no poder do país. As línguas oficiais da Guiné Equatorial são espanhol, francês e português, e as línguas nativas cotidianamente faladas são Fang, Kombi e Balenque. O território do país se estende em uma área que cobre 28.051 km². A população do país é estimada em pouco mais de 1.300.000 habitantes. O povo Fang forma a maioria da população. Bubi, Ndowe, Annobón, Bugeba e Igbo são as outras etnias que compõem a população equato-guineense. A maioria da população é adepta do catolicismo. A moeda de Guiné Equatorial é o franco guineense. O país limita-se com Camarões e Gabão. Guiné Equatorial está localizada na região da África Central. O país é formado por uma região insular e outra continental. Suas principais ilhas são Annobón, Bioko, Corisco, Elobey Grande e Elobey Chico. A parte continental é conhecida como Rio Muni. A capital do país é Malabo,
localizada na ilha de Bioko. Porém, futuramente, ela será transferida para Djibouti, cuja capital será Ciudad de La Paz. Guiné Equatorial faz parte do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, FMI, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, dentre outras organizações. A economia do país depende de reservas de petróleo. A agricultura e a exploração de madeira também são importantes. As principais plantações são de mandioca, batata doce, dendezeiro, banana, coco, cacau e café. A desigualdade, a violência, a corrupção e o autoritarismo são fatores que acabam gerando problemas para a população guineo-equatoriana, o que consequentemente influencia nos baixos indicadores sociais. Entre os pratos típicos do país está o pepe soup, uma sopa de peixe muito picante, e animais como pangolim, porco-espinho, tucano e animais da selva em geral. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo assumiu o poder em 1979, quando deu um golpe no antigo presidente, que era o seu tio, acusado de assassinar opositores em massa. Obiang virou oposição, assumiu o comando à força e condenou seu tio à morte por fuzilamento. Hoje ele é o mais antigo ditador do mundo entre os países reconhecidos pela ONU, apesar de Guiné Equatorial ter passado por eleições presidenciais durante todo esse período, em que Obiang apareceu como único candidato ou venceu todos os pleitos, reconhecidos como fraudulentos por instituições internacionais. Ele é acusado de reprimir violentamente seus opositores e Guiné Equatorial é constantemente apontada pela Freedom House, uma organização não governamental americana que mede as liberdades civis e os direitos políticos dos países, e Guiné Equatorial é apontada como uma das piores nesses quesitos. Ele já foi apontado como um dos políticos mais ricos do mundo pela revista Forbes. Em 2015, a Escola de Samba do Rio de Janeiro, Beija-Flor, fez uma apresentação homenageando Guiné Equatorial. A escola teria recebido dinheiro de Teodoro Obiang Nguema e seu filho Teodorim para exaltar a nação africana durante o desfile. A Beija-Flor foi campeã do Carnaval Carioca daquele ano. Em relação ao turismo, a cidade de Malabo possui alguns edifícios dos tempos coloniais. Lá está presente a única igreja de todo o continente africano no estilo neogótica, localizada na Praça da Independência. Próximo desta igreja está localizado o Centro Cultural Hispânico Guineano, onde acontecem as principais atividades artísticas do país. Na capital também se localiza o Centro Cultural Francês, que também é uma casa dedicada a atividades culturais. Próximo à capital, é possível encontrar belas praias de areia branca. Bata é uma cidade dentro do continente, onde está situado o importante porto do país. Ela é limpa e charmosa, possui mercados agitados e diversos estabelecimentos comerciais, como hotéis e restaurantes. Seu principal atrativo, assim como na capital Malabo, são as praias nas redondezas, catalogadas entre as mais bonitas do mundo. As ilhas Elobey abrigam duas ilhas, Grande e Chico Elobey, que são ótimos destinos turísticos com ruínas da antiga capital para serem conhecidas. Os estilos musicais equatoguineenses são ritmos pan-africanos como o soukous e o makossa, assim como o reggae e o rock and roll. Músicos populares da Guiné Equatorial incluem o Malabo Street Band, Una Loca, Chiquitim, Dambo de la Costa, entre outros. O atleta mais famoso de Guiné Equatorial é o ex-nadador Eric Moussambani.
com uma participação histórica nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Ele ficou conhecido não por seus resultados, mas por terminar uma eliminatória sem fôlego no estilo cachorrinho. Moussambani ganhou o apoio da torcida que estava presente na eliminatória e o apelido de Enguia pela imprensa internacional. As seleções feminina e masculina de Guiné Equatorial de futebol nunca disputaram uma Copa do Mundo. A equipe feminina possui 2 títulos da Copa Africana de Nações da categoria, conquistadas nos anos de 2008 e 2012, e é uma das grandes forças do futebol no continente. Já os homens disputaram 2 vezes a CAN, quando foi sede do evento, em 2012 ao lado de Gabão e em 2015, sozinha, quando os Inzalang, assim como eles são chamados, chegaram até a semifinal da competição. A naturalização de atletas de outros países para defender as seleções masculina e feminina de Guiné Equatorial é uma das grandes polêmicas que envolvem o futebol do país. O maior campeão nacional masculino é o Elaingema, com 16 títulos. Na sequência vem o Akonang, com 5 conquistas. O último campeão da Liga Feminina de Futebol do país foi o Malabo Kings, na temporada 2018-2019. A atacante Genoveva Anyoma foi eleita pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, em 2012, a melhor jogadora africana do ano. O ex-jogador hispano-equato-guineense, Alberto Ediogo, é o autor do livro Indomable, Quadernos del Fútbol Africano, onde ele conta um pouco mais sobre a história do futebol dentro do continente mãe. Hoje ele também trabalha como comentarista de futebol na imprensa espanhola. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Guiné Equatorial. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades do PDL e também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, siga a gente também no Instagram, curta nossa página no Facebook, confira os nossos textos na nossa página do Medium e também ouça esse e outros podcasts da casa, nos agregadores e plataformas de áudio digitais como Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts, que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome da equipe do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço a sua companhia em mais um episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até mais!